Você que nos assiste em nossas redes sociais, seja bem-vindo hoje para a nossa 10ª lição. Nós estamos aqui na série A Importância do Discipulado e hoje nós vamos falar sobre as 2 ordenanças. Que Deus possa falar com a sua vida de maneira poderosa. E a igreja aqui presente eu quero convidar para ficar de pé e junto lermos a palavra do Senhor no Salmo 119, a partir do versículo de número 30. A versão que eu vou ler, a leitura inicial é a NVI, tá? Nós vamos ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Salmo 119, versículo de número 30 em diante. Eu sou o pastor Emerson Roberto, nós estamos aqui no Templo Monte Tabor, e você pode vir nos visitar, estar aqui conosco para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permita que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me destes maior entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dai-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Amém? Podeis sentar, vamos ouvir a ministração da nossa revista. Nós temos aqui a nossa revista, você que ainda não possui Discipulado 1. Nós temos ali na banca de apoio, nós temos a nossa revista, você que ainda não adquiriu, pode ir lá e adquirir a sua revista. Então, coloque a nossa projeção, já está aí. Nós vamos falar das 2 ordenanças. E as 2 ordenanças que nós temos é o batismo e a Santa Ceia. Nós vamos começar aqui pelo batismo. Marcos capítulo 16, versículo de número 15, o Senhor disse, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, nós temos aqui essa palavra batismo, que vem da origem do latim, que é baptismos, ou do grego, que é também baptismos. A mudança do latim é que é mus no final, e no grego é mos, mas significa mergulhar, imergir. Esse é o significado da palavra batismo. Então, aqui diz na nossa projeção, Jesus deu muito valor para o batismo nas águas. Ele mesmo fez questão de se batizar. Então, quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 3, quero que você coloque aí a referência, a partir do versículo de número 11, você vai ver que vai aparecer o evangelista João batizando no Jordão. Ele fala, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento. Então, ele explica o motivo dele estar batizando. E o batismo que era feito era tão interessante que o próprio Jesus se batizou. Então, coloque aí a partir do versículo de número 13, como está aqui na nossa projeção. Diz assim, ó, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Versículo 14. Mas João opunha-se dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, para que assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Então, preste atenção. O batismo é algo tão importante, tão sério. Nós vamos explicar aqui o seu significado, que o próprio Jesus, que chegou a dizer lá em João, ele disse assim, olha, quem me acusa de pecado? Falando para os mestres, para os doutores da lei, para o sinédrio. E agora João, no versículo 11 desse capítulo, diz, eu vos batizo com água para o arrependimento. Então, só batizava quem tinha pecado. Então, uma vez que eu me batizo, eu me torno membro da igreja da qual me batizo. Então, Jesus ia se tornar membro da igreja de João Batista, que batizava no deserto. Só que João está anunciando que ele só batiza quem tem pecado. Ele batizava com água para o arrependimento. E aí Jesus vai agora se batizar. Então, o negócio é tão sério que Jesus não se preocupou com a sua reputação de alguém achar que ele tinha pecado, por isso estava sendo batizado. Ao contrário, João se opôs. Eu é que careço e a ti, e tu vens a mim. Ele disse, deixa para que se cumpra toda a justiça. Então, se Jesus, não tendo pecado, se batizou,
imagine eu e você, que nós somos pecadores. Então, todos nós precisamos passar pelo batismo. Aí, o parágrafo seguinte diz, na nossa projeção, Jesus serve de modelo para nós. Ele foi batizado quando criança ou quando adulto? Então, quando a gente lê agora no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, a partir do versículo 21 ao versículo 23, nós vamos ver que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Então, é claro que ele foi batizado como adulto. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouvi-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Versículo 23. E este mesmo Jesus estava como que começando aos 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então, Jesus tinha 30 anos, as Escrituras revelam quando ele se batizou. Então, ele se batizou quando criança ou quando adulto? Adulto. Então, significa que nós não batizamos criança. Então, vamos ler aqui o que fizeram com Jesus, então, quando ele era criança. Agora eu quero ler com você Lucas capítulo 2, a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 24. Lucas capítulo 2, do versículo 22 ao versículo de número 24, que diz assim, e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. E segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, Jesus, quando Maria completou o tempo, ele, quando criança, foi apresentado ao Senhor. Então, é isso que nós fazemos com as crianças aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós não batizamos criança, nós apresentamos ao Senhor como Jesus foi apresentado. Agora, Jesus foi batizado quando já adulto, então nós batizamos a partir dos 12 anos de idade, que a criança deixa de ter a inocência e passa a ter consciência, aí nós começamos a batizar. Porque para uma pessoa ser batizada é necessário que ela aceite Jesus, é necessário que ela creia, que ela se arrependa, que ela confesse seus pecados, e uma criança não tem condições de fazer isso, não tem essa consciência. Por isso aqui, que você está aprendendo, você que está sendo discipulado, e nós batizamos as pessoas já adultas. Parágrafo seguinte diz, na nossa projeção, Jesus nos mandou fazer discípulos em todas as nações. Então, nós estamos falando aqui das ordenanças do Senhor. Devemos batizar os novos discípulos em nome de quem? Aí nós já falamos desse versículo aqui, durante toda a série discipulada, mas nós vamos ler de novo, Mateus capítulo 28, versículo de número 19, que Jesus dizendo, olha, vocês, ao irem, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos aqui uma ordenança, Jesus mandou que você fosse, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a pergunta é, devemos batizar os novos discípulos em nome de quem? Aí você já sabe aqui, o versículo bíblico revela a forma para o batismo, é em nome do Pai, é em nome do Filho e é em nome do Espírito Santo. Voltando para a nossa projeção, diz o seguinte, parágrafo seguinte, o batismo nas águas representa a sepultura de uma pessoa que morreu junto com Jesus espiritualmente. Quando você recebe Jesus, você morre para a vida velha e nasce de novo para uma vida nova. Então, João capítulo 3, no versículo de número 3, Jesus disse para Nicodemos, que era o mestre da lei, que era necessário que ele nascesse de novo. Vamos ler esse versículo. Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nessa forma como nós estamos, nesse corpo de pecado que nós temos, nessa vida que nós andamos, nós não podemos entrar num reino de Deus, que é um reino de justiça, um reino de amor, um reino de paz. Para que isso possa acontecer, nós temos que ser transformados em nova criatura. Isso é chamado de novo nascimento. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, agora nós temos na segunda referência, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, que está na nossa projeção, ele fala, olha, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez
novo. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, você é transformado numa nova criatura. Agora, o batismo nas águas vai ser a representação desse novo nascimento. Aí ele diz aqui na projeção: a velha pessoa, aquela pessoa dentro do seu corpo que gosta do pecado, morreu e foi sepultada. Então, o descer nas águas do batismo representa a morte da sua velha pessoa. Então, vamos ler aqui Romanos, capítulo 6, versículo de número 13. Então, no momento em que uma pessoa está sendo batizada, que ela está sendo mergulhada nas águas, é uma representação da sua morte com Cristo. Aí ele diz: olha, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Paulo está explicando que o simbolismo do batismo é a representação da sua morte para o mundo. Quando você aceitou Jesus, você tomou uma decisão, e aí você foi transformado numa nova criatura. E ao fazer isso publicamente, todo mundo está agora ciente que você está no processo do novo nascimento. Por isso, nós precisamos nos batizar. Aí aqui no versículo, no parágrafo seguinte, ele diz: o levantar das águas do batismo representa a ressurreição de uma nova pessoa que odeia o pecado e quer agradar a Deus. Então agora, no momento em que aquela pessoa foi mergulhada, quando ela subir das águas, agora a representação é que ela está, como Cristo ressuscitou, ela está agora entrando no processo da ressurreição para ser uma nova pessoa. Ela está com uma nova vida agora, para não mais viver no domínio do pecado. Eu quero dizer para você, você que aceitou Jesus, você foi liberto das garras do pecado. Você é livre agora para servir ao Senhor. Então, para que você entenda isso, o parágrafo seguinte da nossa projeção diz: como Jesus ressuscitou dos mortos, também ressuscitamos para uma nova vida junto com Ele. Aí vamos ler Romanos capítulo 6, agora do versículo 4 em diante. Nós lemos o versículo de número 3, agora vamos ler o versículo 4, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos ler o versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que nós... Volte ao versículo 6. Para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, aquele domínio não existe mais. Você já morreu. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quantos acreditam nesta palavra? Então... o batismo simboliza tudo isso. No momento em que você é mergulhado, no momento em que você levanta, é todo um simbolismo daquilo que você, ao aceitar Jesus, tomou como decisão na sua vida. Aí ele diz aqui no parágrafo seguinte da nossa projeção: o descer nas águas representa a nossa velha pessoa, e o subir das águas representa a nossa nova pessoa com Jesus, para uma vida nova. Colossenses capítulo 2, versículo de número 12, também fala sobre esse processo que o batismo representa na nossa vida. Colossenses capítulo 2, versículo 12 diz: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse negócio aqui é o momento mais maravilhoso do Evangelho, irmão. O processo da ressurreição de Jesus Cristo é um negócio que veio para mudar a história, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que houveram muitos milagres de ressurreição, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, Eliseu ressuscitou o filho da sunamita, Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Só que essas pessoas que ressuscitaram, elas tornaram a morrer.
Mas o diferencial de Cristo é que ninguém ressuscitou ele. Ele disse, olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para depois tomá-la de volta. Jesus, ele ressuscitou porque ele não tinha pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que detém as pessoas na sepultura é o pecado, é o domínio do pecado, é o poder do pecado, é a escravidão do pecado. Só que Jesus não pecou, então a morte não tinha poder sobre ele. Ao contrário, ele que tinha poder sobre a morte. E agora, depois do tempo que se passou, ele foi lá, ele desceu às profundezas para tomar o poder do inferno e da morte. Agora a Bíblia diz que nós estamos livres, tanto do poder do inferno, quanto da morte, quanto do pecado, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Glorifique o nome do Senhor, isso é uma coisa muito maravilhosa, e agora nós temos a esperança dessa ressurreição. Aí ele diz aqui no parágrafo seguinte, o batismo nas águas não tem poder em si mesmo para salvar ninguém. Somos salvos pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 diz, olha, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie por ela. Então, não existe nada que você possa fazer como ser humano que venha salvar você. Então eu quero deixar bem claro aqui, porque alguns pais que têm filhos adolescentes, que já estão aptos para o batismo, não deixam os filhos batizar. Não, pastor, porque se meu filho batizar, ele vai pecar de novo. Sim, irmãos. Quantos aqui já batizaram? Levanta a mão. Baixa a mão. Depois, eu só quero os que pecaram. Depois que você batizou, só quero que levante a mão os que pecaram depois do batismo. Irmão. Então significa que o batismo não perdoa pecado e não salva ninguém. A Bíblia já deixou claro, 1 João, capítulo 1, versículo de número 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem perdoa pecado é o sangue de Jesus, irmão. Você já aceitou ele como Salvador. É só você se reconhecer, se arrepender, confessar que Jesus perdoa o teu pecado. O batismo é um simbolismo do seu novo nascimento, é uma aliança que você vai ter com Deus, é o símbolo que você morreu e ressuscitou, mas isso não salva e nem vai perdoar o seu pecado. Quem entendeu, diga amém. Então não impeça seu filho de se batizar, achando que porque ele vai se batizar, que nunca mais ele vai pecar, se você pecou. Pare com essa paranoia. Então preste atenção. Na nossa projeção, o parágrafo seguinte diz assim, uma vez que a pessoa já foi salva, nasceu de novo, ela está qualificada para o batismo. Então, significa que eu só posso me batizar depois de eu aceitar Jesus. Eu vou falar isso porque existem algumas igrejas que as pessoas não precisam aceitar Jesus, elas já tomam a Santa Ceia e elas são batizadas. Eu já, dando aula para o batismo, eu já tive que orar por muitas pessoas que nunca aceitaram Jesus. Então, você que está nos assistindo aqui nas nossas redes sociais, você que está aqui no templo comigo, se você passar pelo estudo do batismo comigo, você vai entender que se o seu filho nasceu no Evangelho, não significa que ele aceitou Jesus como Salvador. Tem gente que nasceu na igreja, mas nunca aceitou Jesus. É necessário que essa pessoa creia de todo o coração. Vamos ler aqui o que está na projeção, Atos capítulo 8, versículo 36 e 37, aqui é a história de Filipe falando com o eunuco da rainha de Candace, quando ele vai lá para Gaza, que está deserto, e ele vai e entra na carruagem, e depois que ele explica sobre o que aquele homem estava lendo, que ele diz, olha, tu está entendendo o que tu lês? Ele disse, não, como é que eu vou entender se não é quem me explica? Então ele começa a explicar, desde aquele processo de Isaías até chegar em Jesus. Aí quando chega nesse versículo aí, 36, ele fala, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui água, o que me impede? O que impede que eu seja batizado? Versículo 37, e disse Filipe, é lícito se crer de todo o teu coração. Se você não crer, se você não aceitar, se você não se arrepender, então você não pode ser batizado. Então, coloque aí Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Todas as pessoas precisam fazer a confissão que querem aceitar primeiro Jesus como Salvador, antes de ser batizado. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
A salvação entra não através do batismo, a salvação entra através de confessar Jesus como Salvador. Como eu vou batizar uma pessoa que não é salva? Então, você que tem filho, que nasceu no Evangelho, o teu filho precisa aceitar Jesus como Salvador, primeiro. Então, uma vez que a pessoa já foi salva, nasceu de novo, ela está qualificada para o batismo. Se ela ainda não aceitou Jesus, ela não está qualificada para ser batizada. Quem entendeu, diga amém. Ok. O parágrafo seguinte da nossa projeção ainda do primeiro ponto, o batismo. O batismo é muito importante porque através dele você pode liberar a sua fé para se apropriar ainda mais da realidade espiritual de que você, juntamente com Cristo, morreu para o pecado e ressuscitou com ele para uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aí você pode ler essa referência que nós lemos de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, como está na nossa projeção. Aí você vai ver aqui os detalhes que Paulo está contando, o que significa o batismo, o que significa o morrer, você ser mergulhado, que é morrer com Cristo, levantar, que é você ressuscitar com Ele. Ele vai dar todos os detalhes que você precisa nesse versículo que nós já lemos aqui, o versículo 3, depois lemos o versículo 4 até o versículo 8, e você vai ler até o versículo de número 11. A segunda parte, que as duas ordenanças, é sobre a ceia do Senhor. Agora, uma vez, você que já aceitou Jesus, você que já foi batizado nas águas, dentro daquele processo que nós já ensinamos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por imersão, porque algumas pessoas foram batizadas por aspersão, que é só jogado água, só derramado água na sua cabeça. Esse não é o batismo bíblico, não é a fórmula bíblica, e se alguém vier de alguma igreja que foi batizado dessa forma, nós vamos batizá-lo novamente aqui. Quem entendeu, diga amém. Ok, então, o que nós queremos aqui não é ser separado, o que nós queremos aqui é obedecer às ordenanças do Senhor, como nós lemos aqui no Salmo de número 30, Salmo 119, versículo 30, que diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Nós estamos aqui para seguir as ordenanças do Senhor. Agora, no ponto 2 da nossa projeção, nós vamos falar sobre a ceia. Uma vez batizado, agora você pode participar da comunhão com os salvos através da ceia do Senhor. Diz assim, o primeiro parágrafo: Jesus tomou a sua última ceia com os seus discípulos logo antes da sua morte na cruz. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo de número 30. Coloque aí, aqui nós vamos ver que Jesus ele vai pegar, na verdade, a Páscoa, e agora ele vai transformar a Páscoa, que era uma festa judaica, na ceia do Senhor, que é uma festa de celebração da igreja, aonde aqui no batismo nós comemoramos, aqui preste atenção, a nossa morte com Cristo, mas na ceia do Senhor nós comemoramos a morte de Cristo no nosso lugar. No batismo nós morremos com Ele, na ceia Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Aí diz assim mesmo, olha: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, nós sabemos que o pão agora, para nós, na ceia, representa o corpo do Senhor. E tomando o cálice, que é onde ficava o vinho, e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então, não é que o vinho fosse o sangue, ele não estava bebendo o sangue de Jesus, estava bebendo o vinho que representava o sangue, que agora era uma nova aliança, um novo testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, preste atenção que o que estava acontecendo ali, Jesus estava dizendo que aquilo era um símbolo do sacrifício dele para a remissão dos pecados das pessoas. Aí o versículo 29, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide. Então ele está falando aí, do vinho, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Então nós temos a esperança que um dia todos nós que estamos aqui vamos estar na presença dele, no seu reino, onde nós vamos celebrar essa ceia agora com Jesus. Aí o versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu quero só dar uma palavrinha aqui, porque as pessoas, irmão, elas se tornaram exegetas da Bíblia, elas se tornaram intérpretes da Bíblia, elas se tornaram as pessoas que buscam conhecimento.
E tem gente que quer saber tudo da Bíblia, os detalhes, até o hino que Jesus cantou. Aí tem gente orando para Jesus revelar qual foi o hino que ele cantou na ceia, irmão. Nós não estamos atrás desses detalhes. O que eu sei da ceia é que é o símbolo da morte de Jesus para perdoar os meus pecados. É isso que me interessa na palavra do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus por isso? O parágrafo seguinte diz assim: ele partiu o pão e deu para os seus discípulos como um símbolo do corpo que seria sacrificado em favor deles. Ele falou: tomem isto e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto para lembrarem de mim. Então, Paulo, ele chega depois e ele começa a dar detalhes da ceia do Senhor, explicando que tudo que nós fazemos, e no momento que nós nos reunimos, quando cercamos a mesa do Senhor, não é para trazer lembrança da nossa vida, é para trazer lembrança do que Jesus fez por nós. Você só está aqui hoje pelo mérito de Jesus, não foi pelo seu. E quando nós entramos em comunhão, é para todos nós, naquele momento, lembrarmos que estamos comendo, estamos bebendo, porque alguém morreu pelos nossos pecados no nosso lugar. Então, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24, e o Senhor fala assim mesmo: olha, irmãos, ele começa a dizer, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória. Então, o que Jesus manda você fazer, no momento em que você agora vai participar da ceia, é se lembrar que você está comendo aquele pão, que representa para você o corpo do Senhor, que foi transpassado, foram cravados de prego, que foram chicoteados, que uma lança lhe atravessou o lado, que esse sofrimento todo era para você passar, mas ele passou no seu lugar, para justificar o seu pecado. Você era injusto diante de Deus, estava condenado à morte, agora Jesus se faz condenado no teu lugar, para que você esteja justificado diante de Deus. Aí eu quero dizer para você que você continua pecador, mas Jesus olha para você e não vê o seu pecado, porque ele olha para o sangue do seu Filho Jesus Cristo derramado por você, e tem você como justo diante dele. Quantos podem dar glória a Deus por isso, irmão? Só ele para fazer isso pelas nossas vidas, porque olha para a nossa situação. Paulo diz: que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Jesus te livrou do poder do inferno e da morte, irmão. E aí o parágrafo seguinte diz da nossa projeção: ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo contrato, a nova aliança, o novo concerto, o novo testamento entre Deus e você, estabelecido e posto em vigor por meio do meu sangue. Pense nisso, em memória de mim, todas as vezes que beberem. Então, no versículo 25, Paulo diz agora: todas as vezes que beberdes do cálice, vocês vão lembrar, vocês vão trazer a memória, porque ele fala: semelhantemente, ele também tomou o cálice, dizendo: esse é o meu sangue que é derramado por vós, fazer isto em memória de mim. Aí o parágrafo seguinte da projeção diz: devemos estar sempre lembrando e anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, Paulo diz que nós devemos comer e beber para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Quantos estão esperando Jesus voltar? Então, toda vez que você celebra a ceia, que você participa da comunhão. Ontem nós participamos da ceia do Senhor aqui no Templo Monte Tabor. Quantos vieram para participar da ceia? Olha só quantas pessoas participaram. Aí nós estamos comendo, bebendo, anunciando, porque nós estamos anunciando a morte do Senhor no nosso lugar, mas até que ele venha. Quantos ainda esperam Jesus voltar? Porque tem gente que já perdeu essa esperança, mas quem ainda tem essa esperança, irmão? Estamos aguardando esse momento em que vamos participar, celebrar da ceia do Senhor com Ele agora na glória. Aí ele fala aqui: não devemos tomar a Santa Ceia indignamente. 1 Coríntios 11, 27. Coloque aí essa referência. Olha, Paulo está dizendo que nós não devemos pegar no pão, tomar do cálice indignamente. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
preste atenção que o sacrifício de Jesus foi para te justificar, para perdoar o teu pecado. Só que você não pode fazer isso de forma indigna, de forma errada. Tem gente que quer fazer a coisa certa da maneira errada. Se você fizer isso, você vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, preste atenção como é que nós temos que proceder. Nós não podemos comer a ceia do Senhor indignamente, mas eu vou explicar. O parágrafo seguinte diz: não devemos tomar a ceia do Senhor como brincadeira, sem pensar na morte de Jesus, sem agradecê-lo pelo grande sacrifício que ele fez por nós. Também é importante que você não guarde rancor e ira em seu coração contra uma pessoa. Você deve ter uma consciência limpa, com um coração aberto para Deus. Peça perdão por qualquer pecado que o Espírito Santo trouxer à sua consciência. Então, você vai chegar no momento de você participar da ceia do Senhor. Eu não digo na hora que você vai participar, irmão. Você sabe, se você que está nos assistindo em nossas redes sociais não sabe, mas todo primeiro domingo de cada mês é o domingo de celebração da ceia do Senhor. Então, você já sabe que vai chegar o primeiro domingo agora do mês de janeiro. E aí nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, você sabe que se tem alguma coisa que te acusa de alguma situação que a tua consciência está dizendo que não está certo, o que que você tem que fazer? Você tem que esconder isso e tomar a ceia do Senhor indignamente? Paulo está dizendo que quem tomar a ceia do Senhor indignamente vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. E o que eu devo fazer, pastor? Reconhecer o seu erro, se arrepender do seu pecado, confessá-lo e aí receber o perdão e tomar a ceia do Senhor. Uma vez que a igreja perdoou você, o que é ligado na terra é ligado no céu. Deus nos deu poder para perdoar pecados. Aí nós temos várias referências que Jesus nos ordenou fazer isso. Mas eu quero ler com você, antes, para que você possa entender, Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 23. Preste atenção no que eu vou ler aqui e veja quanto é sério um negócio que Jesus está nos ensinando. Diz assim, olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só o ensinamento de Jesus. Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está contigo no caminho, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Versículo 26, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Se na hora que eu vou doar a minha oferta, o Espírito Santo trouxer a minha consciência que tem alguém que tem alguma coisa contra mim, o ensinamento de Jesus fala, olha, pode largar a tua oferta lá, porque não vai servir de nada para te abençoar, vai servir só para o bem da igreja, mas para a tua vida não vai. Então, deixa a tua oferta, ele não manda tu levar a tua oferta, presta atenção no ensinamento aqui, viu, irmão? Ele não está mandando, pega a tua oferta e leva de volta, não, ele fala, deixa a tua oferta no altar, mas vai reconciliar primeiro com o teu irmão, depois tu vem e pode apresentar a tua oferta, Senhor, a minha oferta, eu coloquei para o bem da tua obra, aí o Senhor vai te abençoar por ela. Então, se isso é pela oferta, imagine, irmão, quando você vem celebrar a ceia do Senhor, e você vem para cá, com raiva do teu irmão, com ira no teu coração, com ódio na tua vida, você acha que você vai estar participando da ceia de forma digna ou de forma indigna? Se com a oferta Deus está mandando tu fazer isso, imagine na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é coisa séria, irmão. Por isso que ele fala aqui, não é brincadeira. Nós não estamos aqui fazendo um lanche, uma merenda. Nós estamos aqui relembrando o sacrifício daquele que morreu no nosso lugar. E se nós estamos indignos para participar, não estamos excluídos da mesa. É só pedir perdão dos nossos pecados e nós vamos ser perdoados por ele. Então, existem vários versículos da palavra do Senhor, eu vou citá-los aqui para você, que você precisa fazer isso. Nós vamos dar prosseguimento. Continuando o próximo parágrafo da nossa projeção. Antes de tomar a ceia, você deve examinar a si mesmo e verificar se você está discernindo o corpo de Cristo. Então, 1 Coríntios 11, 28 e 29, Paulo diz, examine-se, pois, o homem... Hoje eu vou examinar o presbítero Serrão. Será que ele está digno de tomar ceia? Porque eu tenho observado o comportamento dele. É isso que a Bíblia manda a gente fazer, irmãos?
O Senhor diz para você examinar. A salvação é indivíduo, é a sua que está em jogo, não é a do irmão. Então, examine a sua vida, veja como você está. Eu não estou me sentindo bem, então procure seu pastor, procure seu líder espiritual, conte, abra o seu coração. Se algo está lhe incomodando, ele vai lhe dar oportunidade. Antes de participar da ceia do Senhor, nós abrimos oportunidade para as pessoas poderem pedir perdão para a igreja, porque não é perdão para o pastor, não é eu que tenho o poder de perdoar, é a igreja que tem poder de perdoar você. Aqui está representado o corpo do Senhor, do qual Cristo é a cabeça. Nós fazemos parte dos seus membros. E agora o Senhor falou que ligar na terra vai ser ligado no céu. Então, quando nós concordamos que Deus perdoe aquela pessoa, o perdão também é liberado para aquela pessoa. E aí você pode tomar a ceia do Senhor. Quantos entenderam isso? Digo amém. Parágrafo seguinte da projeção diz: você está crendo e apropriando aquilo que ele fez por você, porque 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 24, a Bíblia diz que ele nos justificou e nos sarou das nossas feridas. Vamos ler aqui, ó. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas fostes sarados. Isaías 53 fala como Jesus falou. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quantos já foram sarados aqui? Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Você não suportaria o sofrimento, mas Jesus o suportou por você, para que você fosse uma nova criatura, para que você fosse sarado de todo o tipo de pecado que causou mal na sua vida. Aí ele diz aqui no parágrafo seguinte: você está amando todo seguidor de Jesus e menosprezando nenhum irmão, porque 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22, no versículo antes de Paulo entrar, ele fala sobre essa questão que nós devemos fazer. Então, se você tem alguma coisa contra alguém, você precisa se consertar. Ele diz: olha, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não os louvo. A gente não pode desprezar ninguém. Então, quero dar um conselho para você. Se tem alguma coisa errada entre você e algum irmão, e aquela pessoa quer te pedir perdão, libera o perdão, irmão. Aquilo vai fazer bem para você e para aquela pessoa. Quando você se fecha e não quer liberar o perdão para aquela pessoa, ele fez a parte dele, ele te procurou para pedir perdão, mas você não quis, quem vai ficar com o problema é você, não a pessoa que pediu perdão. Porque o que a Bíblia nos ensina, através do profeta Jeremias, profeta Ezequiel também, ele diz: olha, se tu vires o ímpio no seu caminho ímpio, e tu não avisares o ímpio do seu caminho ímpio, ele vai morrer no seu caminho ímpio, mas o sangue eu vou requerer das tuas mãos. Agora, se tu vires o ímpio no seu caminho ímpio, e o avisares do seu caminho ímpio, e ele não se converter do seu caminho ímpio, ele vai morrer no seu caminho ímpio, mas tu livrastes a tua alma. Então eu quero dar um conselho para você: livre a sua alma da culpa do pecado. Chegue para a pessoa e peça perdão. Eu não vou te perdoar. Amém, irmãos, eu fiz a minha parte. Se você não quer perdoar, o problema é seu. Mas Jesus conhece o meu coração. Eu não quero ficar com a culpa do pecado na minha vida, porque vai chegar o dia de eu celebrar a ceia do Senhor. E no dia da celebração nós temos que estar em comunhão com Cristo. O corpo precisa estar conectado. Quantos entenderam isso? Digo amém. Então eu quero te aconselhar: peça perdão e libere perdão no nome de Jesus. Aí ele diz aqui: se sua resposta para as últimas duas perguntas forem sim, então agradeça a Deus pelo grande sacrifício de Jesus e participe da ceia do Senhor, que é a pergunta que ele está fazendo aqui: se você está crendo e apropriando aquilo que Jesus fez por você, e se você está amando todo seguidor de Jesus, menosprezando ou nenhum irmão. Voltando para a nossa projeção, o parágrafo seguinte diz: se o Espírito Santo mostrar para você que o seu coração não está certo perante ele, você deve confessar os seus pecados e receber o perdão.
O que Deus fará para a pessoa que confessa o seu pecado? Aí nós temos aqui, na projeção, 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, se nós confessarmos o nosso pecado. Mas nós temos também outras referências, por exemplo, Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13, diz assim: aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim mesmo: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito, não pode tudo, mas pode muita coisa, principalmente quando você confessa os seus pecados. Quando você confessa os seus pecados, a sua oração se torna poderosa diante de Deus. Tem pessoas que dizem: pastor, eu oro. Então, irmão, quero te dar um conselho: confessa o teu pecado e deixa que tu vai alcançar misericórdia e a tua oração vai passar, ter efeito diante de Deus. É o que a Bíblia nos ensina a fazer. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, diz o evangelista João na primeira carta, capítulo 1, versículo 9, como nós já lemos. Uma vez que você se arrependeu do seu pecado, deve receber o perdão de Deus e tomar a ceia em gratidão por seu perdão. Aí você está apto a participar da ceia de novo. E eu quero dizer que nós devemos voltar a essa prática, viu, irmãos? Eu, pastor Emerson, toda vez que estou celebrando a ceia, vocês podem perceber isso, que eu chamo as pessoas para aceitar Jesus, eu chamo as pessoas para se reconciliar, eu chamo as pessoas para pedir perdão. E não é só aqui para vir na frente, vire-se para a igreja, levante a mão e peça perdão para a igreja em nome de Jesus. Você não pode se envergonhar disso, porque Jesus falou que aquele que se envergonhar diante dele, diante dos homens, ele vai se envergonhar dessa pessoa diante dos anjos, diante de Deus. Eu prefiro passar essa vergonha aqui do que passar essa vergonha na eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Então resolva isso na sua vida e participe da ceia do Senhor. Parágrafo seguinte da nossa projeção diz: não deixe o pecado ser uma desculpa para não participar da ceia. Arrependa-se logo do seu pecado e tome a ceia. Preste atenção no que nós estamos ouvindo aqui para o nosso crescimento espiritual através do discipulado. Não deixe que a desculpa seja um problema para você não participar da ceia. Preste atenção. Eu não participei da ceia, pastor, porque eu não estava bem com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, com a minha mãe. O nome disso é? Desculpa. Você já sabe o que fazer. Agora, eu vou só dar uma pincelada, porque eu já falei disso. Deus perdoa qualquer pecado. O problema do pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. Que você vai pecar, Jesus já sabe, irmão. Isso não é novidade para ele, ele conhece todas as coisas, e ele não está preocupado se tu vai pecar ou não, porque ele já resolveu o problema do pecado. Sabe qual é a preocupação de Deus hoje? É se você vai reconhecer que você pecou, se você vai se arrepender do seu pecado, se você vai confessá-lo para poder receber o perdão que ele já preparou para você através do sacrifício de Jesus. Então, vamos voltar aqui para o Gênesis. Deus disse para Adão, para sua esposa: olha, de toda a árvore que tiver no jardim, vocês podem comer. Eu plantei o jardim é meu. E tem diversas árvores frutíferas. Vocês podem comer de todas elas, só que da árvore da ciência do bem e do mal, dela vocês não vão comer. Então foi uma proibição que Deus fez para Adão. Aí Adão foi lá, através da sua esposa, e comeu e desobedeceu a Deus. Sim ou não? Ok. Deus não chega no jardim dizendo: vem cá, Adão, tu fez aquilo que eu te falei para não fazer? Não, irmãos, de maneira nenhuma, porque já estava dentro dos projetos de Deus que o homem poderia errar, poderia pecar. Ele já sabe o que você vai fazer. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Aí a Bíblia diz que ele passeava pela viração do dia no jardim, e o homem que não estava lá, não era Deus que não estava lá, porque o homem pecou, irmão. Preste bem atenção na história.
Deus não se afastou do homem porque ele pecou e agora eu não vou mais lá com Adão. Não, ele foi. Quem não estava lá era o homem, porque estava se escondendo do seu pecado. Aí, como o homem não estava lá, o que foi que Deus disse? Adão, onde estás? Aí ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim, mas eu temi e me escondi, porque eu estava... Aí Deus falou assim, quem falou que tu estava nu? Quem foi que te disse isso? Só tem tu e tua esposa e vocês estão nu desde o momento que eu criei vocês? Ou por um acaso? Aí Deus tem que, irmão, começar um diálogo para o homem poder falar, ou por um acaso tu comeu da árvore que eu te disse para te não comer. Aí, em vez do homem dizer, Senhor, eu comi, eu pequei, eu desobedeci. Como é o nome disso? É reconhecimento, é arrependimento. O que foi como eu falou? A mulher que tu me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Isso é desculpa. Então eu quero dizer para você mais uma vez, irmão, Deus perdoa qualquer pecado, mas Ele não aceita nenhuma desculpa. Ele falou para a mulher, o que foi que tu fizesse, mulher? Ela poderia dizer, Senhor, eu reconheço que eu errei, eu estou arrependida. Ela falou isso? Não, a serpente que tu fez, ela me enganou e eu comi. Mais um com desculpa. Aí o Senhor disse, não aceito desculpa. Aí amaldiçoou a serpente, a mulher, o homem e a terra. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente terminar essa aula de hoje. Você quer ser abençoado por Deus ou quer ser amaldiçoado? Não, quem quer ser abençoado, levante a sua mão. Só tem um jeito, irmão, de você fazer isso. Sabe como, irmão? É você reconhecendo, se arrependendo, confessando e recebendo perdão de Deus. Se você der desculpa, você é amaldiçoado em vez de abençoado. Então pare com essas desculpas, reconheça o seu pecado e peça perdão e seja abençoado pelo Senhor. Nós vamos para o parágrafo seguinte para a gente encerrar. Devemos tomar a ceia frequentemente em memória de Jesus e devemos obedecer o seu mandamento, comer o pão e beber o vinho, o cálice. Ele quer dizer, olha, isso não salva, somos salvos pela graça mediante a fé. Também quero deixar claro para você que a Santa Ceia, você bebendo todo dia, isso também não vai salvar você. O que salva você é você pedir perdão para Jesus, através do sacrifício que Ele fez, para que os seus pecados sejam perdoados. E por último, ele diz, uma vez que a pessoa foi salva, nasceu de novo e foi batizada em águas, ela está qualificada para receber a Santa Ceia. Então, nós batizamos aqui novos membros e eles estão qualificados agora a participarem da Ceia do Senhor. A Santa Ceia é muito importante, porque através dela você poderá liberar a sua fé para apropriar ainda mais de toda a sua herança que você tem através da aliança com Cristo e com o seu corpo, a igreja. Então, preste atenção, o batismo é uma aliança que te dá acesso à comunhão mais íntima e mais profunda com seu Filho Jesus Cristo, através do perdão dos nossos pecados. Quem entendeu isso, diga amém. E para encerrar, sempre tem aqui um exercício, também coloquei na projeção. Demonstre o que você assimilou. Primeiro, como deve ser praticado o batismo e qual a fórmula. Aí eu coloquei na projeção, para você que está nos acompanhando nas redes sociais, que também fica a nossa projeção. Aí, o batismo é por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa a fórmula bíblica. O segundo exercício, o que o batismo representa? O batismo representa a nossa morte com Cristo e a nossa esperança de ressurreição com Ele. Nós vamos um dia ressuscitar. Ainda que a gente morra, nós um dia vamos ressuscitar. Quantos têm essa esperança? Então, representa a nossa morte e a nossa ressurreição com Cristo. A terceira pergunta, quais os elementos da ceia e o que eles representam? O pão, que simboliza o corpo, o vinho, que simboliza o sangue. Então, é isso que representa para a gente. Quarto, todos devem participar da ceia? Explique sua resposta. Não, irmãos. Só são os que são batizados em águas, os que se tornaram membros do corpo de Cristo, os que estão em comunhão, os que nasceram com Cristo através da representação do batismo. Quantos entenderam? Então, não pode chegar qualquer pessoa aqui e pegar da ceia do Senhor. Por isso, antes da celebração, inclusive os nossos obreiros que estão aqui, você que está aprendendo, antes de nós ministrarmos, nós perguntamos, olha, irmãos,
Deixamos claro que só podem participar da ceia os que são membros da igreja, os batizados em água, os que estão em comunhão, para que as pessoas de fora não venham comer e beber do corpo do Senhor e indignamente serem culpados por isso. Então, nós temos aqui a esperança da ressurreição em Cristo. Essa esperança da ressurreição é algo muito maravilhoso, e eu quero encerrar a minha ministração só lendo esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler aqui, do versículo 1 até o 20. Quero ler todo esse versículo com você, porque isso é que nos traz a esperança de estarmos aqui, de ensinarmos a palavra, de fazermos essa mensagem, de você estar na igreja, de você estar nos assistindo, é essa esperança da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 em diante. Diz assim mesmo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo. Então, Paulo está dizendo aqui que Jesus morreu e ressuscitou, e ele apareceu para todas essas pessoas. Versículo seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguia a igreja de Deus, porque antes de ser apóstolo era perseguidor. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, e se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aí eu quero ler agora para você aqui a partir do versículo de número 51, para você que tem a esperança da ressurreição. Preste atenção, 51 agora. E eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem
glorificar. Você tem agora a esperança da ressurreição na sua vida. Isso quando você batiza, isso quando você participa da ceia, você entende todo o processo da salvação quando você aceitou Jesus como Salvador. O teu pai, a tua mãe, aqueles que já morreram antes de você não estão perdidos. Se você quer em Cristo, você não é miserável, porque Jesus ressuscitou e Ele vai ressuscitar o teu pai, vai ressuscitar a tua mãe e vai ressuscitar você para vivermos com Ele na eternidade. Que Deus abençoe você que tem nos acompanhado nesta série de mensagens, a importância do discipulado. Fique com Deus, até a próxima lição em nome de Jesus.